Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munk, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Opa, 4h05, entrando no ar mais uma edição do Arena CBN, através dos 99.1 FM do seu rádio e também pelas nossas plataformas digitais. Entre elas está o YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse programa gostoso que vai falar bastante da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E que foi marcada, é claro, pelos erros gritantes de arbitragem. Parece que o campeonato do ano passado não terminou, porque reclamação atrás de reclamação, começa 2024, começa o Campeonato Brasileiro e mais uma vez a arbitragem sai como principal protagonista da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a vitória do Palmeiras contra o Vitória. O Vitória perdeu, então o Vitória não ganhou, então Vitória não é vitória. Também tem a derrota do São Paulo em casa, professor Carpa está na corda bamba. O empate do Corinthians, que jogou com um a mais no segundo tempo inteiro e não conseguiu furar a retranca do Galo, do Atlético Mineiro. E o Santos, que estava de folga, até porque a Série B só começa na semana que vem. Carlão de Freitas, o homem da ginga, o homem mais pesado do complexo. Tudo bem, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde ao ouvinte CBN. Uma boa semana a todos nós. Você disse bem, né? A arbitragem no futebol brasileiro é o tema após a primeira rodada. Nós poderíamos estar falando da vitória do Palmeiras, da vitória do Flamengo, do empate, né, no clássico entre Corinthians e Atlético Mineiro, mas não, estamos falando de arbitragem, do VAR, da maneira como eles operam o VAR. Realmente desastrosa a atuação dos ex-homens de preto, né? Antigamente homens de preto, hoje não, hoje é amarelo, hoje é azul, mas os árbitros não foram bem nesta primeira rodada de Brasileirão. Desastrosa também foi a opinião de Fábio Scheib na última sexta-feira, secando o Velo Clube, falando que o Noroeste... vai dar Noroeste. Show do pimpão. Então, Fábio Scheib, boa tarde. Peça desculpas à metade da cidade de Rio Claro. Fala, Antônio Lupi, boa tarde, ouvinte CBN. Nunca desprezei o Velo Clube, realmente. Eu achei que o Noroeste ia conseguir virar. Errou, né? Torceu contra, né? Mas era só um sentimento, só um feeling, entendeu? Tá fraco contra... de sentimento, hein? Tanto na vida pessoal. Sim, tá difícil. Sorte no amor, azar no jogo. Ou sorte no jogo, sorte no amor também, né? Tudo vai depender do decorrer da caminhada. Sim, mas eu acompanhei o jogo, grande jogo, a torcida compareceu lá no Benitão, lotou, um título importantíssimo pro Velo Clube, que há mais de 40 anos não estava na série... Não pisava, elite, né? Na elite do futebol paulista. Igual agora... você pisou no Velo na última sexta-feira. O pessoal tá bravo com você lá, viu? E agora o Velo pisa no Paulistão sendo campeão. Meus parabéns. O goleiro pegando uma bola extraordinária já nos acréscimos ali. Poderia ser o gol de desempate do Noroeste. Parabéns para toda Rio Claro, inclusive para os torcedores do Rio Claro também, que ano que vem vão ter a chance de subir e fazer o clássico lá de Rio Claro na primeira divisão, quem sabe
na elite de futebol paulista. É claro que esse jogo fez parte do cardápio de William Cabelo no final de semana recheado. Além desse, quais os outros jogos que você acompanhou, Cabelo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Chaive, que aqui está. Boa tarde, Eliel Almeida, onde estiver. Onde estiver, Eliel. Aqui tá um rodízio de segunda-feira, hein? Segunda-feira é um, segunda-feira é outro. Vida que segue, mas... Realmente, cardápio lotado no sábado, além de Velo e Noroeste. Olha, acompanhei um pouquinho de Sky São Carlense, Grêmio Prudente. No finalzinho, Chaibe. Nossa, o chicote estralou lá, cenas lamentáveis. Grêmio Prudente e São Bernardo. São Bernardo. O Rio Branco que despachou jogão, o Taquaritinga. O Rio Branco despachou o Taquaritinga. E agora pega o 15 Jaú na Série A4. Jogo difícil, difícil. E assim, dá os parabéns ao Velo, campeão, assim como o Sarcófago, que ergue a taça diariamente aqui no Arena CBN. Nessa tarde gostosa. Eu tô um pouco bucólica, né? Mas... Uma tarde paulistana, né, Cabelo? Faltando só a garoa. Não, deixa a garoa depois que chegar em casa, lá pra 7h. Nossa, mas vai vir lá pelas 11h30 da noite, então, porque o Cabelo até chegar em casa, são 4 ônibus. O Principado de Indaiatuba. Garoto. Uma canoa, uma bike, aí ele chega na residência. Falando em bucólico, você sabe o que é celebrado no dia 15 de abril? Olha. Vamos lá? Não sei. O dia 15 de abril... a gente celebra o Dia Mundial da Arte. Sabe por quê? Porque é aniversário de Leonardo da Vinci. Já dizia Bezerra da Silva, se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar luz? Então, vamos fazer o seguinte. No futebol, quando o cara faz um golaço, foi uma obra de arte. É verdade. Certo? Um gol de bicicleta, Nossa, um gol antológico. Uma pintura, uma arte, né? Então hoje, na nossa enquete gostosa, porque hoje a segunda-feira tá pesada, o Arena ele vai ser crítico. Tenso e denso. Por conta dos erros inúmeros de arbitragem. O Carlão de Freitas tá desde a 1h30 da tarde falando, hoje eu vou descer o pau. O Carlão eu escutei um pouquinho de manhã. Tá que nem, você lembra de Remo? Remo. Desarmado e perigoso. Então hoje... metralhadora tá... Pra gente ter um programa também leve, como é o Arena... não como eu e o Carlão, né? De leve não tem nada. Segunda-feira, então, Carlão, o que mais sai é pesado, porque o final de semana do Carlão ainda bem que vai começar a Série B, né? Não tem freio de mão. Então é o seguinte, qual o gol que você ouvinte, que você viu, não precisa ser o do seu time, não, do coração, tá? Por exemplo, um gol de placa, que eu lembro do Rivaldo com o Barcelona, foi uma obra de arte. Nossa! No Barcelona, quando o La Coruña, ele domina de peito, de fora da área e vira uma bicicleta, a bola vai no ângulo. Foi uma obra de arte. Então hoje nós queremos saber, ouvinte, torcedor que acompanha o Arena CBN, qual gol você viu que foi considerado uma obra de arte? Eu quero muitas opiniões, hein? Pode mandar áudio e pode mandar texto no WhatsApp 19 99186 9070. Não anotou? Eu repito para você. 19 o DDD 99186 9070. Em comemoração ao Dia Mundial da Arte, qual gol que você, ouvinte, viu e falou: esse gol foi uma obra de arte? Mande mensagem. Eu estou ansioso pelas participações e também pelas opiniões. Tá certo? Vamos nessa, conto com vocês, maravilhosos, lindos e lindas ouvintes do Arena CBN. No dia 15 de abril... Teve jogo. Teve jogo. E quem que entrou em campo, o William? O Guarani, o Bugre. Não é possível. Verdade. O Guarani. Nossa. Foi o Guarani? O Guarani, o Bugre campineiro. O Guarani, ele entrou em campo e ele enfrentou quem? O CRB, o Clube de Regatas Brasil. Lá da linda Maceió. Da linda Lagoa. E esse jogo que o William Cabelo mergulhou no acervo EP, mergulhou. Lá em Maceió, ele mergulhou literalmente, ele resgatou esse jogo que aconteceu no mesmo ano em que essa música foi lançada. Uma canção é pra acender o sol, É pra casa, no né? coração da pessoa, Não faço nem ideia. pra fazer brilhar como um farol. Se o nosso meninão tivesse aqui, ele já ia mandar um Titãs, né? Eu acho que ele ia falar. Paralamas. Eu acho que Paralamas. ele ia chutar Sepultura. Sepultura.
Algo parecido, né? Nesse diapasão. Nesse diapasão. Bom, então essa música que você está ouvindo, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago que o William Cabelo separou. E já já você vai saber qual ano e vai acompanhar através do YouTube a reportagem que foi exibida na época. Muito legal, esse novo sarcófago que está em vigor até quando a gente não sabe. Mas por enquanto segue essa caminhada audiovisual nas plataformas da CBN. Hoje, Dia Mundial da Arte. Qual gol que você viu de perto ou de longe e disse, esse gol foi uma obra de arte? Mande mensagem 19 99186 9070. Nilson Belisário na mesa de som, ao lado dele Daniel França no streaming. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Sabe por que é tão importante validar o seu cadastro ambiental rural, o CAR? Porque com ele você pode receber linhas de crédito para financiamento em bancos e instituições financeiras. E o mais importante, com a propriedade regularizada, você pode exportar para outros países e preservar o meio ambiente. Acesse car.agricultura.sp.gov.br/site e valide o seu também. Governo do Estado. São Paulo são todos. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Como você pode planejar o seu futuro? Com o Precaver, a previdência privada da Unicred, você garante a renda complementar que seu futuro precisa. São opções de planos para diferentes perfis de investidores. Taxa de administração de 0,25% ao ano. Contas individuais e incentivo fiscal. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Saúde, hein, meu amigo? Nossa.
Nossa! Fábio Scheib. Segunda-feira tá Nossa desse jeito, senhora, imagina hein? na sexta, hein? Você vai comprar o Palmeiras na temporada? Nossa. Sei não, hein? Não vai nem Do pra jeito que terceira tá rodada aí, da fala- Libertadores. Não chega no final do primeiro turno. Verdade. Vamos lá. Igual o Carpini. Ó, boa tarde, galera do Arena. Chegou o Carpini, você é maldoso, hein? Caraca. Aliás, Ele estamos com o Carpini na ponta da linha. Tudo bem, Carpini? professor? Ó, o professor Eduardo, Coelho, professor Eduardo. Boa tarde, galera do Arena. O Carlão já acalmou? Abraços. Ainda não. A Estava arbitragem- muito tenso, mas muito tenso mesmo. Deixa eu ver mais mensagens. Ah, tem muitas mensagens, porque hoje, quem ligou o rádio agora, a nossa enquete, a nossa interação com o ouvinte, ela é para saber qual gol mais bonito, aquela obra de arte que você viu, um golaço. Ah, mas por que hoje a enquete é essa? Porque hoje é Dia Mundial da Arte, comemorado no dia 15 de abril, porque em homenagem ao aniversário de Leonardo da Vinci, um grande artista. Então hoje estamos fazendo essa enquete e mande mensagem, hein? 991869070. Tá chovendo mensagem de texto, chovendo mensagem de áudio. Ó, vou pensar só uma aqui de texto, ó. Peguei. Pegou. Um golaço do Giovani em cima do Guarani, ano Nossa, 95. Santos 3-1. Estava no brinco Quem dele. mandou a mensagem pra gente foi o Ricardo, final do telefone 9935. Mais uma, hein? Gol do Marcelinho na Vila. Chapéu. Ronaldo Marconato. É o Anderson de Hortolândia. Gol do Marcelinho, ele chapelou o Edinho, né? O Não, goleiro. Ronaldo Não. Marconato. Ele deu de zagueiro. chapa O Edinho era o goleiro. gol foi no Ah, Edinho. tá. Recebeu Boa. até gol de placa na Vila Belmiro, né? É verdade. Ó, vamos ver mais um aqui, ó. Um gol do Peixinho do Dadá Maravilha. Ainda lembro que no meio da semana, em uma entrevista, ele disse: se eu não fizer o gol mais bonito do Fantástico, nunca mais faço gol pra passar no Fantástico. Ele só não disse contra quem que foi, mas foi um gol de Peixinho do Dadá Maravilha. O Antônio Casarini foi que mandou mensagem pra gente. Obrigado, Antônio. Mensagens de texto, de áudio chovendo aqui, ó. Boa tarde, Marcelinho Carioca contra o Santos. Até placa o reentregou pra Foi placa. mesmo. É verdade, o Fábio Scheib É. destacou isso aí. William Cabelo, o gol que você viu, falou, que obra de arte foi esse gol? Qual Ó, foi? a gente tava comentando aqui no intervalo justamente isso. Eu lembrei de dois, mas eu vou ficar com o do Pita, do São Paulo, um brasileiro de 85, Palmeiras 4, São Paulo 4, que o Pita dribla 4, 5, entra com bola e tudo praticamente. Um golaço. E tem o do Maradona também. Mas eu vou ficar com o Pita. E você, Scheib? Ah, tem vários, né? Mas vamos puxar um pouco mais. Pelo na coração, na né? época Do Na Palmeiras. época da adolescência. Vai um do Palmeiras, vai. Como forma de homenagem pra ele. Um do Palmeiras, vai Palmeiras. Não, o Denner, que marcou um golaço, Português e Santos. Que ele foi Nossa, driblando- foi um sábado. Foi 4-2 pra Foi driblando Portuguesa. todo mundo. Portuguesa no venceu. defesa do Santos, Venceu. fez um golaço, o Denner. Contra quem? Contra o Santos, Oh, Português e Santos. E aí, Carlão, e você? Olha, Antônio Lupe, até pra não ter problemas com nenhuma torcida aqui em Campinas, Melhor evitar. da Ponte, e eu vou eleger porque eu estava no estádio. É Renato Cajá contra a Chapecoense, no Danilo. né, E esse no jogo meio foi da sem rua. torcida, hein? Sem torcida. Infelizmente, sem torcida. Eu trabalhei nessa partida. E aí, como um espectador, Guarani Juventus, 89, o Pereira dá uma do meio de campo de primeira, golaço. 3-0 Guarani contra o Juventus. Boa. Eu vou eleger o gol de Ronaldinho Gaúcho contra a Venezuela, Copa América de 97. 1999. 99. Ele surge em 99, num Grenal. Que ele dá aquele chapéu, A chaleira, né? chaleira, né? A Isso. bola passa, ele manda de primeira no canto do goleiro. O gol, a obra de arte que eu vi Bonito. e que até hoje está aqui, ó, na minha mente, Na retina. na retina. Teve do Ronaldo também na Vila Belmiro, que Teve do coisa Ronaldo linda. também. né? Nossa, cobertura. Ouvinte Fábio mandou Santos. áudio. Vamos ouvir aqui as primeiras participações de áudio através do 19991869070. Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. Coelho. E o fim de semana do Eliel é prolongado, hein? Sexta, não vem na segunda. Eita, ressaca braba. Pô, um gol antológico, uma obra de arte. Eu que sou São Paulino, mas não tenho como negar. Foi aquele do Alex, né? O Alex que chapelou verdade, dois. Verdade. O zagueiro São chapelou, o Paulo, Rogério Ceni fez um baita de um golaço no Morumbi. 2002. Infelizmente, golaço. Obra de arte. Valeu, rapaziada. Boa. Valeu. Teve um gol agora na decisão da Copa do Brasil que o Cirino dá um drible. Nossa, o Rony faz o gol. do Rony faz o gol do Atlético, que ele dá um Contra a Inter drible. de Porto Alegre. Contra a Inter de Porto Alegre. Ele dá um drible Nossa, o drible espetacular e só rola pro Rony fazer. O Atlético Paranaense foi campeão, né? Foi. Desse ano. 2019. 2019?
Caraca, faz tudo isso já? Que golaço. Caramba. Mais um. Uma pintura de gol que eu lembro foi o gol de voleio do Bebeto contra a Argentina, acho que era 88, né? Na Copa América de 88. Né? 89. E pra você, Carlão, que é crítico do revezamento, de priorizar um campeonato ou outro, você viu ontem a entrevista do Éboli com o fisiologista? Ele disse que é obrigatório, é praticamente obrigatório ter esse revezamento, porque os atletas não aguentam. Então entenda, é obrigatório, não tem jeito, Carlão. Não adianta você criticar, priorizar um campeonato ou outro. Eu? Cara. Tem certeza? É você, Carlão. Não, aliás, eu sou um defensor e o ouvinte sempre deste calendário. Sou um defensor, assim, contra esse calendário maluco. Ontem conversava com o Fábio Scheibe, Palmeiras e Vitória. Palmeiras cansadíssimo, Vitória também. Campo pesado, né? Não compartilho. Acho que você não sei, ou não você me foi fiz pego pra entender. Cristo pelos ouvintes, mas viu? não, Tudo de errado você que mas contesta. eu acho que o calendário é maluco mesmo, é desgastante demais. Gente, qual que é o caminho pra melhorar a arbitragem depois dessa Nossa. primeira rodada trágica do Campeonato Brasileiro? Aí sim eu sou crítico. A bronca com o Carlão acho que não é nem pela rodada, né? Mas pelo futuro que tem pela frente. Aí foi apenas o início do Brasileirão e muitos erros grosseiros, né? Muitos erros crassos. Principalmente o lance do Vasco e Grêmio. O Piton carregando a bola com a mão. Depois o pênalti claro pro Grêmio. E depois, pra compensar, o juiz não dá um pênalti pro Vasco, que seria a favor do Vasco, que ele nem foi pro VAR olhar. E o jogo do Flamengo também, muitos erros. Mas o problema é esse, né? Passa ano, entra Brasileirão, sai Brasileirão, a mesma coisa, os erros permanecem, a gente tem uma esperança que vai ser melhor, mas acho que o Carlão tá na bronca e eu também compactuo disso pelo futuro que tem, por tantas rodadas ainda e já na primeira ser tão descarado assim, todos os erros. Né? E outra, né, Fabião, a demora na marcação, a interferência desnecessária do VAR, tivemos aí a inovação, né, de informar ao estádio. Tudo bem, foi com a melhor das intenções, né, informar a decisão do VAR, mas, cara, eu acho que o futebol, o brasileiro, ele tem que trabalhar para ser dinâmico. Sabe, é árbitro que pica jogo, o jogador não ajuda, é muita cera, eles não deixam o árbitro trabalhar, então é um combo de tanta coisa errada e acaba interferindo na qualidade do espetáculo. Sábado, por exemplo, sábado e domingo, né, os 2 dias de rodada, cara, é jogo com 50% de bola rolando, 55%, a FIFA determina 66% mais ou menos de bola rolando, nós não chegamos perto disso. Sabe, é muita cera, é muito... Aí o árbitro agora tem que parar para explicar o que deu pra torcida. É muito... E a operação do VAR, muito mal feita. Juntando todo esse caldeirão aí, Carlão, que o Scheibe também abordou, eu não sei se tem solução, porque antes não tínhamos o VAR. Era uma sequência de lambanças. Aí vem. Não, pera aí, Carlão. Aí chega o VAR. Sim. Pô, vai melhorar, vai tornar o futebol mais justo. Sim. Não. Piorou. Sabe o que é, Cabelo? Eu não sei se tem solução essa questão. Desculpa até te interromper, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, o VAR é um caminho sem volta. Eu acho também que o VAR é necessário. Tivemos o amistoso da seleção brasileira, que foi um horror o que aconteceu lá na Espanha. Se tivesse o VAR, com certeza aqueles erros não seriam ali sacramentados ou cometidos. Agora, quem opera o VAR, quem interferir de maneira desnecessária. Os envolvidos não ajudam. Quando entra o VAR, 5, 6 minutos para uma decisão. É aquele impedimento de uma unha, gente. A malandragem da boleirada. É um combo de sabe, essa cultura do futebol, ou futebol brasileiro, ou futebol sul-americano, mas essa malandragem, a malandragem ela faz parte do futebol, mas hoje estamos caminhando para um outro mundo. Sim. Não existe mais essa coisa, não é para existir, né? O goleiro defender, ficar rolando no chão. O cara se machuca fora de campo, ele cai pra dentro do campo pra receber atendimento. Tudo é mão na cara, sabe? Ombro a ombro, vai mão na cara. Mas uma sequência Mas vocês falaram. E qual é a solução pra Eu não sei. Eu tô dizendo que eu não sei se... Então, se a profissionalização dos árbitros... isso tem muito a ver também, com certeza. Um curso intensivo... estabelecer uma cultura no futebol brasileiro de dar dinâmica ao futebol, sabe? O que é a Premier League. E lá tem VAR. Por que lá dá certo e aqui não? A gente comentou tempo atrás a questão de arbitragem, que o árbitro no Brasil, aqui, o Fábio Scheibe deve lembrar também, o árbitro, ele apronta
ele não é punido aqui, pelo contrário. Não, ele vai disputar, ele vai apitar o árbitro ele faz lambança e ele não é mas outro problema, acho que nem foi tanto o VAR, assim, quando a gente tá debatendo, foi mais os árbitros mesmo, né? Sim. A CBF até soltou uma nota antes do campeonato falando que agora não quer que os árbitros peguem com bengala o VAR, então querem que as decisões que é o que acontece, campo, né, Fábio? Que é o que acontece. Querem que as decisões de campo sejam mantidas em campo. O VAR tem que ser usado para lances específicos, não podem ficar dependendo única e exclusivamente do VAR. Mas ontem, no jogo do Vasco e Grêmio, a Daiane, que é FIFA, inclusive, estava no VAR, chamou o árbitro Flávio lá para verificar esse lance do pênalti do Piton, que foi escandaloso o pênalti ontem. O Flávio viu o lance e acabou, não sei se ele não queria ser tratado como um cara que não foi pro VAR e acabou sendo corrigido pelo VAR, mas acabou não dando pênalti, ficou pior ainda. Tanto é que no lance depois que tem o pênalti pro Vasco no segundo tempo, a Daiane nem chamou o Flávio por ser uma birra, parecia assim, sabe? Porque o Flávio não um lance, eu até lembrei o jogo, Fabião, que eu falei hoje de manhã, Botafogo e Cruzeiro que eu estava assistindo, Lucas Romero. Ele sofre a lesão, ele vai numa dividida com o jogador do Botafogo e passa para lateral, né? Ultrapassa as 4 linhas. Ele caiu fora do campo. O que ele fez? Lucas Romero. Pulou pro campo. Ele pulou pro campo para ser atendido, o Cruzeiro vencendo o jogo. Cara, sabe? É nojento, pelo amor de Deus. Mas é lamentável. Lamentável. Então, e o Flamengo e Atlético não tem nem como comentar, né? Muitos erros sucessivos, foi o Atlético até parecendo sendo operado, assim, dentro de casa. E até... Mas aí, esse cenário ele é trevoso. Se na primeira rodada a gente tá falando nesse pandemônio Cara, enumeramos aqui, falamos em, Criciúma e Juventude, Atlético Goianiense e Flamengo, Grêmio e Vasco, o próprio Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians e Atlético Mineiro, tivemos a expulsão do Fagner. Cara, quase a metade, velho. E o Fagner? Quase a metade dos jogos. O Fagner é outro caso também, né? Poxa, é violento, né? Acho que hoje a gente pode dizer que é violento. Troféu pinheirense. Nossa. E a rodada ela também foi marcada, né, por algumas surpresas, né? Por exemplo, já não é tanta surpresa o Fortaleza vencer o São Paulo fora de casa. Porque, o São Paulo perdeu pro Fortaleza. Não, o Fortaleza é um time organizado. O que o Fortaleza, ele hoje tem muitos jogadores que preferem jogar no Fortaleza do que em times considerados aí, times do eixo, do Rio, São Paulo. Essa semana mesmo, aquele volante Martins, que era da América Mineiro, tinha proposta do Cruzeiro e do Vasco, preferiu ir pro Fortaleza por uma questão de Mas carreira, aí, por que o torcedor do São Paulo tá preocupado? Porque o time não evolui. Mas venceu na Libertadores no meio de semana. Tá, mas aí, com todo respeito ao Cobressal que jogou, e assim, não é tudo isso. Então o torcedor do São Paulo tá preocupado e esse vai ser o nosso assunto depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 15 de abril de 2024. O governo federal adiou o lançamento de 2 programas. Os eventos estavam previstos para esta semana. Um deles é o Voa Brasil. A proposta deve oferecer passagens a R$ 200. A ideia é contemplar mais de 20 milhões de aposentados que recebem até 2 salários mínimos e cerca de 600 mil estudantes do programa Universidade para Todos. O presidente Lula vai visitar a Colômbia e não poderia comparecer ao lançamento. Outro programa afetado é aquele que reestrutura o mercado de crédito. O Planalto determinou adiamento para ajustar o texto. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que não vai permitir invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no estado. Ele disse que trabalha com forças de segurança e inteligência para interceptar ônibus com invasores. O MST iniciou o período de manifestações chamado Abril Vermelho, em memória ao massacre de Eldorado dos Carajás, que deixou 19 mortos em 1996. Até o momento foram registradas 21 ações do movimento em 9 estados. A gigante americana Tesla pretende cortar mais de 10% dos funcionários em todo o mundo. De acordo com a imprensa dos Estados Unidos, os cortes serão necessários após um rápido crescimento que levou à duplicação de funções da empresa do bilionário Elon Musk.
O último relatório anual feito pela companhia registra 140 mil pessoas empregadas, o que significa pelo menos 14 mil demissões. O anúncio acontece quase 10 dias após a empresa informar queda nas entregas de automóveis no primeiro trimestre do ano. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h34. Mário Quintino vem chegando com as informações do trânsito e das estradas aqui na nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia dos Agricultores, em Valinhos. Aconteceu um acidente bem na saída da rodovia Dom Pedro, quilômetro 122, na alça de acesso, um tombamento de um caminhão. Inclusive, 2 pessoas tiveram ferimentos leves aí nesse acidente e ainda tem uma interdição parcial. Esse caminhão carregado aí com uma carga de 10 toneladas de plástico. Então, atenção para quem sai da Dom Pedro, acessa a rodovia dos Agricultores para seguir em direção de Valinhos, ainda com essa interdição parcial. Falando da Dom Pedro, aqui em Campinas, lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção já ali na região do Nova Aparecida, altura do quilômetro 145, no sentido de Jacareí e também de Atibaia. Por enquanto, ainda não tem ponto de parada, mas a movimentação já é intensa na altura do Trevo de Souzas. Trago informações também, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na Zeferino Vaz. Movimentação já maior em direção de Paulínia. Ainda não tem ponto de parada, mas atenção no trecho de Barão Geraldo em Campinas até a chegada para Paulínia, à altura do quilômetro 119. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação das estradas e também do trânsito aqui em Campinas, 4h35. Tá pensando em trocar de carro? Simule seu financiamento com o Banco BV. Aproveite taxas especiais e seguro no precinho. Acesse bv.com.br. Sujeito à análise. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata conseguiu uma vitória espetacular no último sábado contra Guarulhos, jogando em São José dos Campos. Campinas abriu a série e vence por 1-0. Se vencer o jogo na quinta-feira às 9h30 da noite no ginásio do Taquaral, fecha a série e garante vaga na decisão da Superliga. Ginásio do Taquaral lotado. E atenção para você que quer acompanhar o jogo. Amanhã, dia 16, terça-feira, a partir do meio-dia, começa a troca dos ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor. Então amanhã, a partir do meio-dia, apenas através pelo site voleirenata.com.br/torcedor, você vai precisar ficar muito atento para garantir um ingresso para o jogo entre Vôlei Renata e Guarulhos na quinta-feira às 9h30 da noite no ginásio do Taquaral. Você, cantor, compositor ou músico, já imaginou se apresentar no palco do João Rock em Ribeirão Preto? Estão abertas as inscrições para o É Pra Cantar, concurso musical que vai levar a banda campeã ao palco de um dos maiores festivais do Brasil. Inscrições até o dia 19 de abril pelo WhatsApp da EPTV, 19988993788. Sua banda no palco do João Rock 2024. Realização EPTV, apoio CBN Campinas. É pra cantar.
Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no trânsito começa por você. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h39, o Arena está no ar. Hoje é o Dia Mundial da Arte, dia 15 de abril, e a gente quer saber qual gol, a obra de arte mais bonita que você, ouvinte do Arena CBN, presenciou. Muitos áudios, hein? Vamos dar atenção a eles, os ouvintes que mandaram áudio. Nilson Belisário, solta. Grande Brothers da CBN, é o Levi de Limeira. Olha, são tantos gols, né? Podemos chamar como obra de arte, mas aquele gol do Éder na Copa de 82, em cima da Rússia, meu amigo, ficou na minha memória. Aquilo lá, eu nunca vi um gol daquele estilo. Cara, ajeitou com uma perna e bateu com a outra. Gaveta. Abraço, amigos. Boa. Foi bonito? Foi lindo. Confere? Confere. Selo Cabelo? Selo Cabelo. Foi 2-1. Sócrates e Éder. Cara, essa seleção foi... Nossa senhora, cara. Mais um. Parei. Alô, galera do Arena. Alô, galera. Bate Júnior a mão Souza. e bate o pé. Bom, o Grino, fanático. Vamos lá, 2 gols de Amoroso. Um pelo Guarani contra o Santos, de Edinho, 4-0. E o outro que ele fez pelo Borussia Dortmund. Gol de letra da entrada da grande área. Espetacular esse gol. Fantástico. Boa. Deixa eu aqui mandar um abraço também pro Renato Portela Bugrino. A arbitragem realmente tem seus erros, mas os jogadores infelizmente não ajudam em nada. Sim. Semana passada, assistindo o jogo da final do Paulistão, foi impressionante o que os jogadores reclamaram de todas as faltas do jogo, mesmo sendo faltas claras. Assistir o jogo de futebol está bem chato. É o Renato Portela, torcedor fanático do Guarani Bugrino. Parabéns pela opinião, viu? Concordo com você, Renato. Tá chato demais e foi o que o Carlão aqui falou a respeito do comportamento dos jogadores em campo, o que prejudica na boa presença de um espetáculo. Confere? Confere, Antônio Lupe. Concordo aí com o ouvinte. O gol do Alex contra o São Paulo foi o mais bonito. Ele chapelou 327 jogadores. Eu era criança, mas aquilo me marcou demais. Mais um ouvinte. Fala, gente, beleza? Aqui é Rafael de Campinas e a obra de arte que eu tive o prazer de assistir foi o do Marcelinho Carioca contra o Santos na Vila Belmiro, onde ele dá um chapéu ali no Ronaldo Marconato e bate no canto do Edinho, o filho do rei. Esse golaço rendeu até uma placa em homenagem ao Marcelinho, né? Boa tarde, competente equipe. Caro Lupe, uma correção. Não é metade da cidade de Rio Claro que está feliz. 85% da torcida rio-clarense que são privilegiados por torcer para o glorioso rubro-verde. É o Carlão Fernandes que manda. Serão todos muito bem recebidos no Benitão. Obrigado. Só um. Inclusive o talentoso Fábio Scheibe, mesmo sendo parmeirista. Você escapou de um, hein, Fábio Scheibe? Aliás, a inauguração do estádio do Velo foi contra o Palmeiras. Quem ganhou? Acho que foi 2-1 pro Palmeiras, se eu não tiver equivocado, em 75. Boa. Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. Será que o Benetão vai poder receber os grandes ano que vem? Vamos aguardar. Mas agora eles vão adequar, fazer as reformas. E tomara que o Velo não cometa os erros de 79, que o Velo já subiu descendo. A Inter foi campeã. É história, isso aí é fato, mas o Velo sobe e já descendo. Foi uma campanha que frustrou a torcida rio-clarense, mas esperamos, né, que para 2025 a história seja bem diferente
e para melhor. Mas 2-1, o Luke falou do estádio, realmente vai ter que se adequar, né? O Rio Claro, quando disputou, ele construiu, né? Aquela arquibancada tubular, e o Velo tem espaço ali atrás do gol. Dos 2 gols, né? Isso, Eu acho que o Velo vai se adequar. Estádio Benito Agnello Castelano. Exatamente, o Benitão. O espaço tem, então acho que dá pra fazer uma força-tarefa pro Velo receber. E vai ser uma atração, né? Vai ser uma atração. Vai ser uma atração. O interior agradece. O Adriano, lá do Taquaral, boa tarde. Gol do Neto no primeiro jogo da decisão de 88. Bicicleta. Pena que no segundo ele não jogou nada. E gol do Zenon contra o Inter em 78. 78, que ele lançou pra ele mesmo, né? Golaço. E aquele gol do Pet contra o Vasco, lembra? De falta? Falta também. No último segundo, né? O Alex, cabeça contra o São Paulo, chapéu no Rogério Ceni, e o do Neymar contra o Flamengo, que foi o Puskas. É que o Zenon fez outro golaço, 78, contra o Vasco no Maracanã. Chute, um chute canudo, um pombo sem asa. Gol do Cruzeiro no Flamengo. Everton Ribeiro dá um chapéu e sem a bola cair, mete uma bomba pro gol. Quem que mandou esse aqui pra gente foi 2014, o Kleuber. Né? Valeu, Kleuber, pela mensagem. E o golaço do Messi de cá contra o Taguatinga. Vamos ver se é o próximo. Messi. Boa tarde, Arena CBN. Deus abençoe vocês. Amém. Aparecido de Campinas. Apareceu. Para mim, o gol mais bonito, uma arte, uma pintura, foi aquele do Cristiano Ronaldo contra a Juventus de bicicleta, hein? Aquilo é fantástico. Fez 5 anos nesses últimos tempos aí. Estão vendo isso. O nosso amigo lá de Rio Claro, Caro Cabelo, colaborando. Inauguração do Benitão, 7 de setembro de 72. Resultado, Velo 1, Palmeiras 4. Ele estava lá. Errei, desculpa errou aí. Bem, mas assim, você errou bem, viu? Não, mas era o placar, Palmeiras. Você errou bem. Mas acertou o adversário. O adversário. 30%. Tá então bom, tá na média. Começando agora. Obrigado, Rio Claro, que nos abraça. Nos abraça. Dois pra menos. Antes de mais ouvintes, tá bombando. Tá bombando. Efervescente. WhatsApp, daqui a pouco o seu Zuckerberg vai ligar aqui e falar: que história é essa que vocês estão agitando o WhatsApp? Tá espumando? Espumando mensagem. E eu agradeço aos ouvintes, daqui a pouco a gente vai com mais participações. Tem muita, não tem, Nilson? Faz um positivo aí com o dedo. Lá, fez um positivo com o dedo. Vamos só fazer um balanço dessa primeira rodada de resultado? Bora. Principalmente com o nosso quintal aqui. O São Paulo perdeu pro Fortaleza. Carpini é o culpado? Não é o culpado. É um dos. Eu acho que as críticas elas são ácidas, né? Pertinentes, porém com um grau de acidez. Eu acho que se fosse um outro treinador com o mesmo retrospecto do Carpini, porém com um know-how mais acentuado, eu acho que ele passaria assim quase que liso. Mas o Carpini está sofrendo demais e creio que em alguns momentos um certo preconceito da imprensa paulistana. O São Paulo tem um calendário apertado. Agora pega o Flamengo fora de casa, depois recebe o Goianiense, vai para Barcelona em Quito, no Equador, Guayaquil, no Equador, enfrenta o Barcelona de Guayaquil, depois tem o clássico contra o Palmeiras, né? 4 jogos difíceis. Não tá fácil a vida do São Paulo. Não tá fácil pra ninguém, né? Tá fácil pra ninguém. Já diria o outro. Vamos lá, vamos pro Corinthians. O Corinthians ficou no empate com o Atlético, jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. Acho que, porém, o resultado foi sim uma da atração negativa da rodada, mas o que o pessoal tá mandando mensagem falando do Fagner aqui. Carlão disse que nos bastidores da reunião de pauta, Eliel tava de forma virtual e sabe do que eu tô falando, disse que ontem o Fagner tinha que ter embora de Camburão. O melhor de tudo é Eliel presente de forma virtual. Mas o Corinthians é preocupante, hein? Preocupante. O cenário do Corinthians. Engrena, né? O Corinthians. Dos 4, mesmo São Paulo passando por esse momento complicado, dos 4 é o pior. Não tem a dos dúvida. 4 nossos aqui, né? Não, o Santos... O Bragantino, eu acho que tá dentro. O Bragantino é isso aí, gente. Isso aí, vai jogar bem, vai atrapalhar a vida dos grandes, pode pegar Libertadores, mas não vai ser campeão. Um parênteses, o que você achou do uniforme do Bragantino no sábado? Sem comentar. Qual foi? Eu não vi. Nossa senhora. Pode falar aí, Fabião. Parecia dos Estados Unidos. Parecia dos Estados Unidos. Um azul calcinha. Mas um azul igual a camisa do cabelo. Menos. Que já foi um azul. Que já foi azul. Vermelhão. Um calção vermelho. Nossa. Que já foi azul um dia. Hoje não é muito mais. Cara, longe do preto e branco do Bragantino. Nossa senhora, longe não. Nossa, anos-luz. E o Palmeiras vai com pintou o campeão, então. O Palmeiras vai com time misto, reserva, tal, e logra êxito. É simples assim. Mas o Everton trabalhou, hein? Mas tudo bem. Mas 3 pontos. Eu achei o Palmeiras ontem copeiro, sabe? Conseguiu administrar. É o Palmeiras, não vai dar show, sofre. Mas quando saiu foi leva efetivo, 3 pontos na bagagem. E o fato inédito,
ataque formado por um garoto de 16 anos, o Estevão, com 17 o Hendrick, né? O Palmeiras que há muito tempo tá alavancando, né, a base, tá estruturando a base, e ontem teve esse resultado, escalando um moleque de 16 e 17 anos na frente. Ó, o cara mandou a bucha aqui, ó, Carpini, técnico pequeno para um time grande. Não concordo. Eu também não concordo. Porque quando ele foi contratado e foi campeão, essa não era a opinião, essa é a ideia que, infelizmente, parte da imprensa paulistana, principalmente a bancada São Paulina, vendeu pro torcedor, o torcedor comprou, está cometendo alguns erros, os resultados não estão aparecendo e o culpado é o Carpini. Mais ninguém, o departamento médico com 10 jogadores, os principais, aliás, e a culpa é somente do Carpini. O ponto positivo do São Paulo é que o torcedor do São Paulino teve a notícia boa do atacante, né? O André Silva, que pelo segundo jogo consecutivo marcou um golaço. Um bom substituto para o Caleri. Tá um bom achado lá em Portugal, esse André Silva, atacante do São Paulo. E eu queria destacar, eu sei que não é da nossa seara, mas eu queria dar um destaque pro Atlético Paranaense, que tá comendo pelas beiradas, 4 no Cuiabá, olho nesse time. 8 jogos do Cuca, 8 vitórias. Olha só, hein? Campanha razoável, né? O nosso ouvinte aqui mandou, olha, ele é torcedor do Velo, hein? Olha aí. É o Edmundo, final do telefone 1300, mandou um chaveiro aqui, ó. Eu acho que foi da época que inaugurou o Benitão. O Velo de 79 tinha Hércules, Odair Colônia. O símbolo aqui que ele mandou Edson Augusto. Quem que é o grande... Cara, esse time de 79 era um time, cara... Eu lembro de cabeça algum pouco. Eu lembro do Odair Colônia, do Hércules, que encerrou a carreira depois no Primavera de Indaiatuba, e do Edson Augusto, que era o Hércules já veterano. Sim. E foi como que o Velo subiu em 79? Cabelo, como que o Velo subiu em 79? Você lembra? Fazendo 3 jogos com o Paulista de Jundiaí. O Paulista foi o penúltimo da Série A1. Certo. E o Velo vice da 2. Isso é mais legal. Essa época, a federação promovia esse embate dos dois para saber quem permanecia ou quem ascendia a primeira divisão. O Velo logrou o êxito diante do Paulista no estádio, 3 jogos no Brinco de Ouro da Princesa. E outra coisa, a gente falando aqui e valorizando com razão o Velo Clube, valorizar o trabalho do Guilherme, hein? Guilherme Alves. Há muito tempo percorrendo no interior, com bons trabalhos, agora no Velo consagrador, né? Leva o Velo à primeira divisão. Eu acho que chegou a hora do Guilherme, já participou, né? De divisões maiores. Ele pegou o Novo Horizontino, lembra? Sim. Mas sabe o que eu acho, Carlão? Mas não foi, né? Quem sabe se o Velo der uma estrutura legalzinha e tal, ele pode fazer um bom trabalho lá. E aí sim, alçar voos mais... E metia gol, hein? Mais um bom atacante, hein? Ô, Nilson, são 4 horas e 51 minutos, tem muito áudio. Vamos rodar mais 4, pode ser? Antes do break? Então vai lá. Pau na máquina! Boa tarde, galera da CBM Sport. Tá falando aqui é o Roberto de Salto. O gol mais bonito que eu vi até hoje foi o gol de Fumagalli, jogando pelo Sport contra o Palmeiras. Na Série B, não lembro qual foi o ano. Foi, 2003? Ele fez o gol de meio de campo no Palmeiras. Nossa, teve aquele Diego Souza também. Nossa. Gol do Alex. Boa tarde, Arena. Boa tarde, galera. Boa semana. Gol do Alex contra o São Paulo no Morumbi, quando ele chapelou o Rogério Ceni. Também foi de placa e também ganhou uma homenagem lá no Morumbi. 20 de março de 2002. Mais um. Boa tarde, sou São Paulino. Mas olha só. Aquele gol do Alex em cima do meu São Paulo foi uma verdadeira arte. Entendeu? E olha, pra você, ele não tem um, ele deve ter 2 contra o São Paulo. Acho que no Cruzeiro ele também fez um que também era uma arte. Apesar de ter o do Rogério Ceni, contra o Corinthians, tudo. Pra mim, aquele Palmeiras e São Paulo que o Alex fez, pra mim, aquele é o melhor. Olá, pessoal do Arena, um grande abraço a todos. O gol que é uma obra de arte, foi o gol do Mestre de Cá. Mestre de Cá! Contra o Taguatinga. 82. Em 1982, no Majestoso. O placar final foi 3-1 para Macaca. Sem falar que neste jogo ainda teve um belo gol do Ronaldo. Ronaldo Marques, centroavante. Lembrando que o de Cá agora é secretário de esportes aqui em Jaguariúna. Abraço ao mestre. Saudade de Cá. Vamos tentar trazer o de Cá aqui? Será que ele vem? Nossa. Então. Você podia fazer intercâmbio, né? Eu tento. Alô, Rodrigo, filho dele, sempre na audiência. Vamos marcar, Rodrigo. Vamos tentar. Porque aqui é só resenha. Nossa. Só resenha. Mestre dá mais um só? Mais um áudio. Boa tarde, pessoal da Arena. Boa tarde. Um golaço foi o gol do Neto contra o Corinthians no Morumbi, de bicicleta, de fora da área, com a perna direita, hein? Que não é a boa, né? Ele fez um golaço.
Valeu, grande abraço. O Neto marca um gol também no Maracanã contra o Flamengo, você lembra disso? A falta no meio da rua. Gilmar Rinaldi. Golaço. Zenon em 78, no Beira-Rio. Contra o Inter. Quem mais? O Atlético Paranaense é o cavalo paraguai deste ano, Amarildo Breno de Hortolândia, contrariando o que disse o William Cabelo. Boa tarde, pessoal. Essa arbitragem dará muita dor de cabeça, um horror. Querem mostrar mais que o jogo. Mais um aqui, gol do Alberto de bicicleta em cima do Santos Corinthians. 2002, golaço. Santos 4. Deixa eu ver mais um aqui antes do intervalo. Vamos lá, olá pessoal do Arena, esse aqui eu já li, na Sul-Americana, deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal do Arena, mandei gol do Fernando Bob, mas não foi contra o Lanús, me enganei. Era o Vélez, contra o Chapelito. Vélez, Maurício de Campinas, isso, tá registrado aqui a mensagem. Vale Futsal também? Vi cada gol do Falcão aqui em Sorocaba, tudo obra de arte. Rogério Pauletti de Sorocaba. Um golaço foi do Jacozinho contra o Atlético Mineiro no Majestoso, no meio campo. Quem mandou mensagem pra gente foi o Kleber, final do telefone 7245, intervalo, a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h56. Vamos fazer o seguinte, Nilson? Mais 2 áudios pra gente ver a opinião do torcedor do gol Obra de Arte, o gol mais bonito em comemoração ao Dia Mundial da Arte. O gol que é uma obra de arte. Boa tarde, galera do Arena. Foi o gol do Dicá contra o Taguatinga. Boa. Que ele tá de frente pro meio campo. Foi no gol do fundo. Aí ele deu um chapéu no cara do Taguatinga e de fora da área fez o gol. Aquilo foi uma obra de arte, Tandy Negrão. Valeu, Tandy. Mais um. Boa tarde, Arena CBN, Beleza. João Carlos, palmeirense, Campinas. Fala, João. Primeiramente, parabéns aí pela programação. E um gol que eu me recordo, assim, que foi uma obra de arte. Foi um gol marcado pelo Cleiton Xavier. No jogo do Palmeiras 2009. Pela Libertadores. Ele pegou de fora da área. Foi muito feliz na jogada. Um abraço, bom trabalho. Boa. Você comemorou, Chave, esse gol? Ah, cara, esse gol eu tava vendo. Eu comemorei com esse meus gol. olhos. Você tava lá, né? Não tava. Tava lá. Mais um só, dia tem mais um legal. só. Depois aí a gente vê se... Boa tarde, pessoal do Arena. Boa tarde. Gol de arte foi o gol que eu fiz. Quando eu jogava pelo Cambuí Futebol Clube. Olha! Ali naquele campo, na Orozimbo Maia. Sim. Todo mundo deve Tem o conhecer. símbolo do Guarani, parece. Então, driblei Vamos ver até o onde zagueiro. vai isso aí. Driblei
o quarto zagueiro, Tá bom. o central, driblei o goleiro e marquei o gol. De bico. De bico. Foi o gol mais lindo da minha vida. Boa. Então tá bom, aí. Então vamos fazer o seguinte, abre pra gente. Depois dessa obra de arte, né? O ouvinte também é um artista, né? Total, né? Você viu? Ele imaginou a cena e construiu através do áudio. Som na caixa. Uma canção é pra acender o sol. É o seguinte, hein? Essa música, Skank, né? Skank. Essa música que você está ouvindo, ela foi lançada, hein? No mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve o Guarani que enfrentou o CRB, certo, William? Exatamente. O CRB... Pinça. O CRB tinha quem? O CRB tinha Everton. Everton? Será que é o Everton Cebolinha? Agora eu não sei. Everton era o jogador do CRB que jogou contra o Guarani no mesmo ano que essa música foi lançada, Fábio Scheibe. 2005. E aí, Carlão? Difícil, hein? Vou de 2012. Nossa, mas a diferença é gritante, hein? Fechou. Palpite lavrado. Você vê que, olha, é nítida a não presença do elemento. O sarcófago, ele flui. Rola liso, Como se fosse um verdadeiro quiabo. Você diria que a roda não trava. Não precisamos colocar correntes. Adiantando que ninguém acertou. Vamos então fazer o seguinte, pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai ficar com a reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no FM, indo embora no trabalho, ou está indo trabalhar, ou está indo fazer qualquer outra coisa, vai ficar com o áudio da reportagem. O time quase marcou no primeiro minuto. Os pouco mais de 1.500 torcedores não deram trégua. Time medíocre! Nem o gol conseguiu acalmar os ânimos. No cruzamento de Mariano, Adeilson desviou de cabeça. 1-0. Era só o CRB chegar perto do gol para o torcedor se manifestar ainda mais. É mole não! Tem vagabundo jogando no fogão! Os protestos pareciam dar mais ânimo ao time e no começo do segundo tempo, Adeilson perdeu uma ótima chance. Logo depois, Adílio foi derrubado na área por Gino. Edmilson cobrou o pênalti, 2-0. Foi a vez dele protestar ao não comemorar em direção à torcida. Por falar nela... Time sem vergonha! O CRB deu trabalho ao Guarani. Tico Mineiro acertou a trave. E na sobra, Rodrigo Santos contou com uma ajuda de André Conceição para descontar. 2-1. Mas o time alagoano fez outro pênalti. Benhur em Adeilson. E Edmilson mais uma vez teve sangue frio. 3-1. O CRB deu outro sufoco no Guarani. Cristiano exigiu uma grande defesa de Fernando. No cruzamento de Schneider, Júnior Amorim diminuiu a vantagem. Final, Guarani 3, CRB 2. Começamos bem a semana. Sem esquemas de corrupção. Por favor, descorra o time do Guarani. O Guarani de Fernando, Mariano, Felipe, André Conceição e Adílio, Zé Elias, depois Juliano, Juca, Gustavo, depois Éder, Bilu. Na frente, Adeilson, depois Rogério e Edmilson, técnico Toninho Cerezo. Que ano? 2006. 2006. Olha, quase acertei, cara. Gente, é o seguinte, 2005. O Arena fica por aqui. Obrigado, esqueci de fechar, Nilson. Peço perdão, o erro foi meu. Mas amanhã a gente volta. Agradeço as milhares participações dos ouvintes. Hoje foi muito legal, não deu tempo de todo mundo, mas participe. Amanhã tem mais enquete, amanhã tem mais discussão, amanhã tem mais Arena CBN. Obrigado, Carlão, obrigado, Cabelo. Valeu. Obrigado ao Fábio Scheibe. Vem chegando aí o ponto final. A gente para amanhã no CBN Esportes, também no Arena CBN. Valeu!